Eu tenho a grande alegria de compartilhar com vocês o conteúdo dessa preciosa relíquia, o livro Oração que Transporta aos Montes, de Gordon Lindsay, um dos grandes generais de Deus que já está com o Senhor, que foi usado com milagres e poder. Este exemplar, que chegou nas minhas mãos há mais de 35 anos, não foi publicado por nenhuma denominação evangélica no Brasil, mas a sua publicação foi feita pela própria Cruzada de Literatura para ganhar as nações para Cristo. Eu espero que o áudio da leitura que farei desse livro possa abençoar a tua vida. Todos os direitos são reservados para CFNI, Christ for the Nation. Os fins desse trabalho são exclusivamente educacionais e de fornecer acesso à pessoa com quaisquer tipo de deficiência amparado na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. A tradução das referências bíblicas citadas foram lidas exatamente como está no livro. Voz, Davi Daniel. Capítulo 6. O segredo da comunhão diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lucas 11, verso 3. Encontramos nessas palavras a indicação de outro segredo vital na arte de orar, para que as coisas mudem. É o princípio do contato diário com o Deus vivo. Jesus ensinou os homens a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus estabeleceu certas leis que regem o universo. Em nenhuma outra esfera é a imutabilidade delas mais evidente do que na da oração. Oração eficaz significa comunhão diária com Deus. Enquanto a vida espiritual de uma pessoa começa a deteriorar-se, geralmente pode-se-lhe traçar a causa a falta de orar consistentemente todos os dias. Aqueles que investigaram o assunto ficaram surpresos ao descobrir quão pouco tempo a oração devotaram muitas pessoas, até mesmo pastores. Talvez 5 ou 10 minutos por dia dedicaram à prece, e logo se vão. Portanto, não admira possa o poder das trevas mobilizar-se contra elas e, em alguns casos, paralisar por completo os seus esforços. As coisas de que é feita uma vida vitoriosa fundem-se no candinho da oração diária. Deus tem de trabalhar com o material que se lhe é oferecido, e se há pobreza de material a seu dispor, ele pouco pode fazer. Muitos não compreendem que há real substância na oração. Que há? Mostra-nos Apocalipse 8, verso 3, onde se diz que Deus guarda as orações dos seus santos para usá-las no tempo oportuno. As orações do povo de Deus são parte vital da execução do seu plano na terra. Determinou Deus tivessem os homens a seu dispor os recursos do céu. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Pode a igreja empreender tarefa de tamanho vulto, porque todo o poder lhe está ao alcance, porém, somente daqueles que diariamente mantêm comunhão com Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não nos mandou Jesus orar por um ano de abastecimento, nem por um mês, nem mesmo por uma semana. Ele quer que diariamente estejamos na sua dependência, quer que diariamente sintamos carecer da força da sua presença, do seu poder sustentador. O manar de todo dia. A grande lição da dependência de Deus, aprendemo-la no conceder do manar aos filhos de Israel. Iriam receber provisão suficiente só para um dia. Ninguém podia suprir-se dele para alguns dias, nem o acumular para o futuro. Os que tentaram fazê-lo verificaram que o manar gerava vermes e se tornava impróprio para o consumo humano. Há um erro comum no qual incidem muitos cristãos. Preferem obter uma cura que podem perder a saúde que deriva da dependência diária do vivificador do poder do Espírito Santo de Deus. Preferem, antes, uma segurança financeira que os não force a buscar diariamente o aposento secreto
para ali rogarem a Deus que lhes supra as necessidades. Desejam receber um batismo do Espírito Santo, que não requeira deles buscar a Deus dia a dia para uma nova unção. Tais desejos, porém, não se coadunam com o propósito de Deus. Os planos de Deus incluem dependência diária dele. Sem ele, nada podemos fazer. E para realizarmos vitoriosamente a sua vontade em nossas vidas, não devemos permitir que um só dia transcorra sem aquela vital comunhão com ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Os homens têm o cuidado de buscar diariamente o alimento natural, mas não cuidam muito do homem interior, que também precisa de se alimentar todos os dias. Da mesma maneira que o corpo se ressente de falta de nutrição, também o espírito sofre quando lhe falta o pão da vida. Daniel é uma ilustração esplêndida do homem que aprendeu o segredo do bom êxito. Sua vida abrangeu um século durante o qual dinastias se ergueram e caíram. Foi uma das mais turbulentas eras da história do mundo. Muitas vezes sobre ele pairavam ameaças. Certa vez foi condenado à morte, juntamente com todos os sábios da Babilônia. Outra ocasião, foi lançado num covil de leões bravios. Todas as vezes, porém, teve a vida milagrosamente preservada. Sua integridade e sabedoria faziam-no estar nas graças de todo o regime que se sucedia. Porque o Espírito de Deus habitava nele, admiravam-no e respeitaram-no reis e rainhas. Daniel 5, verso 11. Sempre que surgia uma emergência, iam procurar nele socorro. Durante boa parte de um século, sua vida influenciou nações. Sua indomável coragem e fé levavam reis a reconhecerem o verdadeiro Deus. Qual o segredo do poder de Daniel? A resposta é que a oração significava muito em sua vida. Não corria a buscar Deus somente quando alguma crise surgia. Passar por crises era-lhes comum, mas quando chegavam, ele sempre sabia o que fazer. 3 vezes ao dia encontrava-se com Deus e rendia-lhe graças. Era um hábito seu a que coisa alguma era dado interromper. A lição das brechas na muralha. A importância da oração diária, um encontro cotidiano com Deus, não mero recitar casual de oração. Ilustra-o a história do negociante armênio, cristão, que transportava mercadorias em caravanas através do deserto para uma cidade da Armênia turca. Criado por pais cristãos, formado o hábito de vida de se entregar diariamente nas mãos de Deus. Ao tempo deste episódio, achava-se a região infestada de curdos, a saber, bandidos que viviam de pilhar caravanas. Sem que o negociante soubesse, um bando desses salteadores tinha-lhe seguido a caravana com o intento de rapiná-la tão logo ele acampasse na planície. Na hora estabelecida, sob o manto das trevas, aproximaram-se. Tudo era estranhamente quieto. Não parecia haver guardas nem sentinelas, mas, ao avançarem, viram, com espanto, altas muralhas erguidas onde nunca existiram antes. Continuaram a acompanhar a caravana e, na noite seguinte, esbarraram com as mesmas muralhas intransponíveis. Na terceira noite, lá se erguiam elas de novo, porém, apresentavam brechas através das quais puderam penetrar. O capitão dos salteadores, aterrorizado pelo mistério, acordou o negociante. Que significa isto? Perguntou ele. Desde que você deixou Ezeron, nós o seguimos, tencionando roubá-lo. Na primeira noite, esbarramos com altos muros ao redor da sua caravana, porém, esta noite, penetramos por brechas. Se você me contar o segredo de tudo isto, não o molestarei. O próprio negociante se achava atônito e confuso. Amigos, respondeu ele, nada fiz para erguer muros ao redor de nós. Tudo o que faço é orar todas as manhãs, entregando-me a mim
e aos outros que estão comigo nas mãos de Deus. Confio inteiramente nele para me proteger de todo o mal. Esta noite, porém, achando-me assaz cansado e sonolento, minha oração foi mais de lábios do que de coração. Deve ter sido esse o motivo por que vocês puderam aqui penetrar. Os curdos viram-se vencidos por tal testemunho. Então, ali mesmo, entregaram-se a Jesus Cristo e foram salvos. De salteadores de caravana, transformaram-se em homens tementes a Deus. O armênio, porém, nunca se pôde esquecer da brecha da muralha da oração. Assim, aprendemos mais outro segredo da oração de poder. Aquele que transporta montes deve fazer da oração um hábito de vida. A afeição de Daniel deve com regularidade encontrar-se com o seu Deus. Orar deve ser para si tão natural como respirar. Com tal oração, os homens derrotam forças espirituais contra eles mobilizadas, tal como não o poderiam conseguir meios humanos. Uma oração assim contínua mantém o inimigo à distância e um muro de proteção se ergue ao redor de nós, impedindo o mal de nos atingir.